Bom dia a todas e a todos. Estamos começando mais um Sintcef em Movimento. Estaremos aqui com notícias políticas, jurídicas, culturais, Vão ser várias informações ao longo do nosso programa. Não perca! Bom dia, companheiros e companheiras, nossos telespectadores, nossos filiados e filiadas, população em geral. Estamos começando mais um Sintcef em Movimento. Nesta semana que está uma verdadeira ebulição em relação às votações que estão tendo dos pacotes de ajuda para os estados e municípios, E em seu bojo traz uma série de prejuízos para os servidores públicos, E muitas outras coisas também que estão aí, eles aproveitaram para incluir dentro dessa medida emergencial, para aprovar tudo junto, Então, Valério, como é que você está vendo aí esse pacote, que foi aprovado já em diversas sessões e que vai estar sendo aprovado agora nessa última sessão? Bom dia aos filiados e filiadas do Sintcef. Esse debate ele é muito importante para a população brasileira. Essa discussão ela tem como pano de fundo um apoio considerável aos estados e municípios. É preciso deixar registrado que o Paulo Guedes, a equipe econômica do governo, o próprio Bolsonaro, sempre foram contra repassar qualquer verba para os estados e municípios. E, inclusive, essa é uma reivindicação antiga, anterior à pandemia, Esse suporte, essa ajuda financeira aos estados e municípios. Porque ao descentralizar as atividades que antes eram restritas à União, como saúde, como educação, como segurança, como saneamento, a parte de infraestrutura, houve a descentralização, passou essas responsabilidades para os estados e municípios. Mas a União não dividiu o bolo, Não descentralizou a verba, só descentralizou os trabalhos, as responsabilidades. Então essa discussão de aumentar esse repasse dos impostos da União para os estados e municípios sempre ocorreu. Mas agora, diante da pandemia, eles foram obrigados a fazer isso, a aceitar. E diga-se de passagem, que a verba que estava sendo proposta era uma verba de 140 bilhões. 140 bilhões. O projeto original era de 140 bilhões. E ficou resumido, a 60 bilhões. Certo? Que é o PL 39 de 2020. E essa verba ela vai ser repassada para os estados e municípios, para ser investido na parte de combate à pandemia, de ajudar a população, de socorrer os estados e municípios em função dessa crise financeira, já que as empresas não estão funcionando e demitiu trabalhadores, e não tem praticamente arrecadação, o ICMS ou o próprio ISS, Então essa ajuda vem para socorrer os estados e municípios que eles possam sobreviver nesse período agora de crise da pandemia. É uma verba, na nossa opinião, irrisória. Ela não resolve o problema. Era preciso ser mais ousado. Eu acho que, inclusive, vai ter que ter outra verba, porque uma verba dessa não resolve o problema. Como as cidades estão paradas, não estão gerando empregos, vai ser necessário uma outra verba em algum outro momento, fora essa. Então, na nossa opinião, o Congresso Nacional... Ela é completamente insuficiente. Exatamente, é insuficiente. Na nossa opinião, o Congresso Nacional agiu corretamente em ter aprovado essa ajuda aos estados e municípios. Acho, inclusive, que ela ocorre de forma tardia. Ela já era para ter ocorrido isso. Isso era para ter sido feito no mês de março.
terceiro mês da pandemia. Já estamos no terceiro mês da pandemia. E eles agora é que resolveram chegar junto, né? A união. Quando eu falo eles, estou dizendo a união. E quero dizer o seguinte, eles são contra. Eles estão fazendo isso para evitar uma rebelião popular. A verdade é essa. Porque eles sabem que se esse dele não chegar, vai ser pior. Porque o povo vai às ruas. O povo vai quebrar tudo. Porque começa a faltar, não tem emprego. Se não tem emprego, não tem trabalho, não tem comida. Certo? Então é hora de esquecer a ganância dos capitalistas. De esquecer a ganância de uma pequena parcela do Brasil. Certo? Que enriquece, né? O tempo todo só pensam neles, são gananciosos. É preciso ver o seguinte, foi um acerto, né, do Congresso Nacional ter aprovado, né, da Câmara dos Deputados e vai voltar para o Senado, mas vai aprovar também essa ajuda aos estados e municípios. Acho que foi erradíssimo, tentar impedir que os servidores públicos, federais, estaduais e municipais tenham direito a qualquer reajuste, porque, na verdade, quando o servidor federal ele tem um reajuste, melhora o salário dele um pouquinho, ele investe no supermercado. Melhora a economia. Melhora a economia. Ele troca um carro, ele troca uma moto, né? Isso, você imagine a bola de neve que se cria quando um servidor público, seja ele federal, seja ele estadual, seja ele municipal, eles recebem um reajuste, isso volta para a economia. Diferentemente do dinheiro que o governo federal passa para os agiotas, que remetem para a Suíça, que não remetem para o Canadá, para a Europa, não trazem nenhum desenvolvimento de emprego para o Brasil, não gera nenhum emprego para o Brasil. Então esse dinheiro que chega para o servidor público, ele chega para gerar emprego, para aquecer a economia. Então eu acho que a equipe econômica errou nesse aspecto, de querer punir os servidores públicos. E eu quero só fazer um registro aqui, que os servidores públicos só tiveram reajuste quando foi no governo do PT, certo? Que terminou, o último reajuste do governo Dilma terminou no governo Temer. Do governo Temer para cá não houve mais nenhum reajuste de salário. Nem previsão. E nem previsão. Nem recebeu os sindicatos. O senhor Paulo Guedes ou o senhor Bolsonaro quer receber. Então não tem reajuste, na verdade, colocado na ordem do dia para os servidores. Um outro aspecto, Valério, que eu queria explorar, que tem a ver com essa votação, que tem a ver com tudo que está acontecendo, é exatamente essa questão que as pessoas não valorizam ou não valorizam como deveriam, não tem essa avaliação da importância que tem seu voto, certo? Então, eu acho que a essa altura do campeonato, todo mundo já está sabendo como é que votaram as bancadas, como é que votaram os conjuntos de partido, né? Com um ou outro ali que furou, mas como é que os partidos votaram, como é que eles encaminharam a votação. Por exemplo, nós que somos servidores públicos, federais, estaduais, municipais, agora você vai ver a importância daquele voto que você deu há 2 anos, tá? No seu senador, na sua senadora, no seu deputado, na sua deputada. Porque agora veio a forma como ele votou. Então aquele voto que às vezes você nem valoriza, que você faz porque deve um favor, que na verdade é uma venda de voto, né? Ou porque você comprou um projeto que acha que não tem nenhum problema de ser direita ou de ser esquerda, né? Você acha que isso não tem nenhum problema para você? Tem, tá aí. Veja como votou o seu deputado, veja como votou a sua deputada, para saber quem foi que votou a seu favor e contra você. E ver se na próxima eleição você lembra disso, né, Valério? Então eu queria que você fizesse um comentário sobre isso. É preciso, em relação a essa pergunta, registrar que a votação que ocorreu na Câmara Federal não foi fácil. Foi uma votação tensionada. E quase meio a meio, né? E quase meio a meio, certo? As bancadas dos partidos de oposição ao governo propuseram uma verba maior, certo? Uma verba maior, uma verba de 90 bilhões, né?
só que perdeu essa votação e ficou em 60 bilhões. Isso foi um aspecto da votação que ocorreu, né? Houve uma votação simbólica que era unânime, dizendo o seguinte: quem é a favor do repasse de verbas para estados e municípios? Não houve desacordo em relação a isso. Claro. O desacordo que ocorreu foi em termos de valores, onde os partidos de oposição estavam propondo um valor maior e os partidos do governo Centrão, que agora é a base do Bolsonaro, era contra, porque por orientação, né, por orientação da equipe econômica do governo do próprio Bolsonaro. Eu lembrei da nova política agora, com Roberto Jefferson e etc. É a nova política, né? É a nova política de Bolsonaro, que na verdade está voltando ao seu ninho, né? O bom filho, a casa sempre retorna, né? Então ele está voltando, ele era do PP lá atrás, né? Voltou para... Era do Centrão, fazia parte do Centrão, ele voltou para o Centrão, certo? Está lá no Centrão, né? Então hoje a base de sustentação do governo Bolsonaro, todo mundo já sabe disso, é o Centrão. Então o Centrão, que tem a maioria na Câmara dos Deputados Federais, votou por esse envio dessa verba menor. E o outro aspecto foi em relação à questão de suspender os aumentos para os servidores públicos, né? Para uma parte dos servidores, né? Porque eles estavam propondo zerar, não ter nenhum reajuste para nenhuma categoria de servidor público, e foi excluído a saúde e a segurança, e depois incluído mais a educação. Isso foi pressão dos partidos de oposição. E os militares, certo? Claro, intocáveis. E os militares que também se beneficiaram disso, né? A magistratura também se beneficiou disso, certo? Uma parte da magistratura, né, que faz parte, vamos dizer assim, do aparelho repressivo, que dá sustentação às ações da magistratura, como Polícia Federal, DPRF, né? Esse segmento ficaram de fora. Os agentes penitenciários federais, enfim. Então o que acontece? A votação que ocorreu no Congresso foi uma votação bastante tensionada. Ela não foi simplesmente A contra B. Teve uma votação geral, né, que era destinar as verbas para o Estado e município, e depois teve as emendas. E nas emendas onde os partidos de oposição conseguiu incluir saúde, segurança e educação. Não conseguiu ir mais adiante, ir mais à frente, né? Até porque nós somos minoria na Câmara de Deputados Federal, né? Por isso a importância do voto. Por isso que é muito importante o voto consciente. Você votar naquela pessoa que sabe o que vai fazer quando chegar lá. Ok, Valério, muito obrigada. E reforçando aí, gente, quem puder, fique em casa. Essa doença não é brincadeira. Vocês estão vendo aí, jamais em torno de 8.000 mortes no Brasil. Então isso é um absurdo, isso é uma coisa muito ruim. Então, se puder, fique em casa. Fique em casa. Bom domingo e uma ótima semana para todas e todos. Próxima semana estaremos de volta.